Boa noite, gente. Tudo bem? Tranquilo? Uma alegria estar aqui com vocês essa noite, compartilhando algo da palavra de Deus. Amém? Com muito temor e tremor eu me coloco perante Deus e sua igreja. O tema da pregação hoje é indesculpáveis. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar, por favor, curve sua cabeça, feche seus olhos. Peço para que você ore primeiramente por você, para que o seu coração esteja aberto, depois pela pessoa que está do seu lado, para que o coração e os olhos também estejam abertos, e também por mim, por favor, para que eu seja um vaso do Senhor nessa noite. Pode começar a sua oração, eu me uno já já. Pai, que os nossos corações estejam abertos nessa noite. Que os nossos olhos estejam abertos nessa noite, Pai. Que a sua palavra, Pai, confronte os nossos corações, que a sua palavra fale aos nossos corações, que nós venhamos a sair daqui diferente da forma que nós entramos, Pai. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço. Amém. Pessoal, eu estou muito feliz pelas pregações da Lele e da Eris, dessas últimas duas pregações que vieram aqui na galera, que basicamente falaram tudo que eu vou falar hoje. Então, quase tudo que vocês vão ouvir de mim, vocês já ouviram nessas duas últimas pregações, mas eu penso que isso é um sinal que o Senhor quer dizer algo muito forte para a gente nesses dias. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, por gentileza, em 2 Timóteo 3, versículo 14, por favor. A gente vai ler até 2 Timóteo 4, versículo 8. Amém? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Que o Senhor ilumine a sua palavra. Quais são as preocupações de um cristão perto da sua morte? Quem escreveu essas palavras foi Paulo apóstolo, o mesmo Paulo do livro de Atos, que foi encontrado por Jesus na estrada para Damasco, lá em Atos 9. Ele se converteu e logo depois disso ele gastou todos os anos da sua vida na pregação do Evangelho, depois desse encontro. É seguro afirmar que, como Paulo foi o primeiro que empregou de forma mais incisiva aos gentios, que nós só estamos aqui hoje por conta da ação de Deus na vida desse homem. Gentil, todo aquele que não é judeu. Aqui a gente está mais ou menos em 64 ou 65 depois de Cristo, no contexto em que Paulo escreve essa carta. Então eu refaço a pergunta: quais são as preocupações de Paulo e de qualquer cristão pouco tempo antes da sua morte? Estamos diante das últimas palavras de Paulo, não só a Timóteo, mas ao mundo. Porque o contexto dessa carta é que Paulo está preso em Roma, já sentenciado à morte. Paulo já sabe que vai morrer. Em seu texto mais honesto, sensível, expositivo, Paulo ele não esconde nada de Timóteo, seu filho na fé. Não esconde suas dores, suas angústias, seus medos, suas inseguranças. Nem mesmo os sofrimentos que vieram até ele por ser um seguidor de Cristo. O mestre também não esconde de Timóteo, também nem mesmo
as dores que o ministério trouxe a ele. E mesmo com a sua morte iminente, mesmo sem saber se logo no dia depois daquele que ele estava escrevendo, ele seria chamado ou não para ter a sua sentença cumprida, ele não se perdeu em pensamentos ansiosos, ele não ficou chorando, choramingando, e nem mesmo questionou o mesmo Deus que lá em Atos 16 quebrou uma prisão inteira para libertar ele. Lá em Atos 16, Paulo e Silas estão presos e uma prisão inteira é derrubada para que eles fossem libertos. Mas aqui Paulo continua preso, fica preso e vai ser morto. E ele não questiona Deus nem mesmo por um segundo. A preocupação de Paulo era uma só: ter a certeza de que Timóteo estava indo na direção certa. Esse é o centro da carta. O apóstolo dá suas últimas orientações ao jovem Timóteo, que nesse contexto pastoreava a igreja de Éfeso. E o foco que eu quero trazer para nós aqui essa noite não é sobre a morte de Paulo, e sim onde estavam o seu coração e a sua mente nesse momento. Nos diversos direcionamentos que Paulo dá a Timóteo, a gente vai focar nos trechos que a gente leu. E eu gostaria de reler com vocês a parte central desse trecho, 2 Timóteo 4, versículo 3 a 5, na verdade. Pois virá o tempo em que não suportarão esta doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Irmãos e irmãs, esses dias chegaram. A preocupação do apóstolo não era sem razão. Se nos seus dias já haviam tentativas de deturpar a Escritura, hoje isso é quase comum. É importante que a gente perceba que Paulo ele não está falando que os ataques à Escritura e à doutrina viriam de fora da igreja, que grupos de outras religiões, grupos, por exemplo, de ateus ou de qualquer outra denominação, de qualquer outra religião, iriam atacar as Escrituras. Não, Paulo afirma que os ataques mais cruéis à Escritura viriam de dentro da própria comunidade cristã. Nos dias de hoje, nunca houveram tantos microfones, tantos cortes de pregação no Instagram, no Facebook, no TikTok, ou seja, em qualquer outra rede social. As nossas vozes nunca foram tão ouvidas, as nossas músicas nunca foram tão cantadas. Mas, infelizmente, talvez nunca houve tão pouca água viva. Talvez até tenha a Bíblia, talvez até tenha um versículo sendo usado para basear um ensino. Mas qual é esse ensino? Dentro de um livro tão grande como a Escritura, não é difícil isolar um texto e pregar só aquilo que me interessa. Tempos quase tenebrosos. As Escrituras são usadas para o próprio bem. Pregam meio evangelho para seduzir seus alvos, em busca de poder, influência, dinheiro, entre outros. E as pessoas com coceira nos ouvidos, como bem disse Paulo, cada um ansiando por ouvir algo que elas mesmas aprovem, correm em direção ao altar. Mas se esse altar é um altar onde Jesus é entronizado, isso é um detalhe. Talvez até porque Jesus, o Jesus de Paulo, o Jesus de Timóteo, o Jesus bíblico, talvez esse nunca tenha sido sequer apresentado. Existem movimentos perigosos nos últimos anos. 2 deles, talvez entre os mais perigosos, que têm conseguido sucesso nas suas tentativas de dobrar a Escritura às suas próprias vontades. Movimentos que parecem às vezes inversos, mas que são profundamente iguais. Um deles surge numa suposta nobre tentativa de abraçar os esquecidos, de acolher os oprimidos, de receber todos aqueles que estão de fora da vista do movimento chamado evangélico, cheio de estereótipos nos dias de hoje. Com a intenção de levar Jesus a esse público, essas pessoas começaram a notar que a Bíblia seria muito confrontadora a alguns alvos desses evangelismos, dando início às pregações de profundo acalento, abraços demorados e vazios, e uma falsa ideia de pertencimento. E quando uma planta que, quando não é regada, morre, começou-se a perder fé na Escritura. Concluíram que seria mais fácil mudar a Bíblia do que esperar pela mudança das pessoas. Perdeu-se então de vez a fé que acredita em uma mudança radical vinda do Espírito Santo na vida de qualquer um. Já que parecia mais correto validar a caminhada pecaminosa de alguém do que pregar que a caminhada cristã começa com a negação de si mesmo, a tomada da sua própria cruz, e então partindo rumo a Cristo. São usados termos perigosíssimos, como atualizar ou recriar a Escritura. Dizem que não há interesse em adicionar ou retirar textos, mas apenas discutir ou relativizar um texto ou outro. Mas, meus irmãos, quando um texto é relativizado hoje, outro amanhã, no fim todos. E quando tudo é relativo, nada mais é sagrado.
pregam um evangelho inofensivo, pensam em estar pregando um evangelho de amor, uma mensagem que alcança o perdido. Mas o perdido, quando encontrado por uma mentira, ainda é um perdido. Não existe justiça. Se a gente for fundo nessa ideia, a gente entra em parafuso, nos questionando se Cristo realmente precisava morrer no nosso lugar. Se somos tão limpos, tão puros, tão perfeitos. Se não é necessário renúncia, abnegação, mudança de vida, de atitude, de mente, o que muda depois que eu encontro Jesus? Reduzem os nossos encontros dominicais a meras reuniões de pessoas que pensam de forma parecida. Não existe mais temor pela presença. Não existe mais o entendimento que a gente está aqui para recordar do homem morto na cruz, como Samuel disse algumas semanas atrás. Tentam tornar a Bíblia e o Evangelho de mais fácil digestão. E na tentativa de levar o reino para todos, não levam para ninguém. Porque não apresentam o rei e o reino em sua totalidade. Apresentam a parte que mais lhes interessa e mais interessa às pessoas. Apresentam aquilo que é mais fácil. Apresentam um Jesus que muito bem disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, lá em João 8. Mas escondem o não peques mais, dito a adúltera. Porque isso ofende, isso é invasivo, isso fere. Esse Jesus não se parece com o Jesus bíblico em sua totalidade. Como Paulo exemplificou no versículo 4, são mitos. Mentiras contadas de forma muito sedutora, muito brilhante aos olhos e suave aos ouvidos. Mas existe um outro movimento que surge em resposta a esse. Se o primeiro questiona, de certa forma, ou em sua totalidade, a autoridade da Bíblia, esse segundo surge na ideia de defender. Se o primeiro grupo surge numa nobre tentativa de alcançar aqueles que são excluídos, esse segundo surge também na nobre tentativa de defender a Escritura. Isso é feito em alto e bom som. Eles não questionam uma vírgula sequer da Bíblia. Mas se no primeiro grupo o mal adentrou, no segundo também não foi diferente. Com o tempo, essa radicalidade pelo zelo da Bíblia se tornou um radicalismo. A paixão pela Escritura se tornou desejo de controle. Os líderes começaram a perceber que se tornaram um símbolo da defesa pela verdade do Evangelho. E logo caíram na tentação de se verem como heróis, guardiões das chaves dos céus. Começaram a decidir quem poderia ou não ouvir a mensagem, quem deveria ou não fazer parte do grande banquete do Senhor. A dureza na voz se tornou apenas um reflexo da dureza do coração, inundado de religiosidade e que desconhece o amor. Se tornaram praticamente semideuses, inquestionáveis, infalíveis, homens e mulheres rudes, com preconceitos, inseguranças e medos profundamente no coração, que usam a Bíblia como instrumento de opressão, tendo a audácia de dizer que a Escritura Sagrada lhes dá o direito de odiar. Controlam suas igrejas com mãos de ferro, começam a decidir o que o fiel pode ou não pode comprar, com quem ele pode ou não pode se casar, o que ele pode ou não pode fazer aos fins de semana. Com o tempo, assim como no primeiro grupo, começou-se a diminuir a Bíblia e a cruz foi esquecida. A cruz não é necessária, porque o líder, o pastor, o bispo, o apóstolo, o superapóstolo desse grupo, seja lá o título que ele recebe, ele é meu redentor. É nessa autoridade humana que eu coloco a minha fé. Se esqueceram do amor. Líderes que não amam, ensinando um povo a não amar, a não compartilhar, a não repartir o pão. Pregando uma mensagem individualista, grosseira, sem compaixão, usando também a Bíblia da maneira que acham melhor para basear seus ensinos. Como no primeiro grupo, eles não pregam mais Jesus. Eles têm medo de pregar Jesus. Porque se o rebanho reconhecer o bom pastor, vão perceber que os homens e as mulheres por trás dos microfones não lembram em nada o Nazareno. Porque todo aquele que conhece o pastor verdadeiro não consegue mais aceitar um que não se pareça com ele. E por mais insano que pareça, essa mensagem também é sedutora. Ela também é muito bem aceita. Porque para algumas pessoas é extremamente confortável ouvir que eu não preciso amar. É muito reconfortante sentar nessas cadeiras domingo após domingo, sabendo que eu não tenho que me importar se meu irmão veio aqui alimentado ou não. Sabendo que eu não preciso me preocupar se na semana que vem ele vai conseguir pagar as contas dele. É bom ouvir que eu tenho o direito de odiar as pessoas pelos pecados que elas carregam. Obrigado, amigo. Que eu sou limpo porque eu dou o dízimo, porque eu venho aqui domingo após domingo, porque eu levanto minha mão na hora que o pessoal do louvor toca. É bom saber que isso basta.
Pessoal, a minha intenção aqui não é atacar nenhuma denominação ou pregador em específico. Nem me colocar como alguém que entendeu tudo, porque eu não sei de nada. Mas assim como a Lelê trouxe pra gente, eu não posso me calar e ninguém poderia se calar quando a noiva de Cristo está suja, com o casamento cada vez mais perto. Nenhum deles parece pregar arrependimento. Licença. O primeiro movimento aceita os pecados externos e escandalosos que desafiam a moral cristã. O segundo aceita os pecados silenciosos e secretos. O primeiro usa a defesa de que Deus é amor para aceitar todo e qualquer comportamento. O segundo, a defesa de que Deus é justiça para dizer quem pode ou não pode fazer parte da caminhada cristã. O problema é que se esquecem que esses dois conceitos, justiça e amor, tiveram seus significados deturpados no nosso coração por conta do pecado. Sem Deus, nós não sabemos o que é amor, nem justiça. E basearmos as nossas pregações nessas visões pecaminosas que temos desses dois conceitos, é pregar um evangelho onde o homem está novamente no centro. Para Deus, não existe diferença. Deus não é amor e justo, e nem é justo e ama. Deus é essencialmente ambos. Tentar driblar isso para conceber um Deus que é mais um do que outro, é manipular não só a Bíblia, mas como o próprio Deus. É voltar ao Éden, comer de volta o fruto, e mais uma vez querer ser como Deus. O amor de Deus e sua justiça são uma coisa só. Seu amor promove justiça, e a justiça sempre é um ato de amor. Em Cristo e na cruz, justiça e amor se beijam e se casam. Paulo então aconselha Timóteo e todos os Timóteos de todas as futuras gerações o seguinte, 2 Timóteo 3,14, por favor. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Guerras têm assolado a terra, morrem crianças de fome em todos os lugares, irmão mata irmão, mães e pais abandonam seus filhos, homens matam mulheres, e nós temos nos preocupado se a iluminação está boa para o culto, se os instrumentos estão afinados, e se as nossas roupas estão de acordo com as tendências criadas pelos influencers. A gente enlouqueceu. A gente não tem tempo para perder. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo é urgente. A ordem de Paulo a Timóteo e a todos os Timóteos de pregar o Evangelho é tão, mas tão séria, que as testemunhas convocadas são Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Mas Paulo alerta o seu discípulo, e consequentemente a nós, que a pregação deve ser feita com uma única fonte, as sagradas letras. Não uma parte, não uma outra parte, mas ela por completo, porque como Paulo deixa claro, toda ela foi inspirada por Deus. Para isso é preciso ler a Bíblia e ser lido por ela. Os movimentos que foram citados leem a Bíblia com as lentes mundanas, tentando encaixá-la nas suas próprias opiniões e valores, mas não está correto. E será que muitas vezes a gente não cai nesse erro? Nessa mesma tentação? Será que a gente não guarda aquilo que nós lemos, apenas a parte que mais nos interessa? É a própria Bíblia que deve pautar as nossas opiniões e os nossos valores. E mais do que isso, a Bíblia não é um livro para concordar, é um livro para obedecer. Nós não devemos mudar a Bíblia, é ela que deve nos mudar. Mas para isso, para que isso seja possível, é preciso fazer algo extremamente complexo. Abrir e ler. Você tem lido a sua Bíblia? Você tem ouvido o Lore, o Anésio, o Rui, o Silas, o Jornando, que em todas as pregações falam para você ler e estudar a sua Bíblia? Você sabia que eles colocam em risco quando pedem isso? Porque caso você realmente faça e perceba que eles não são pastores como Jesus, você vai sair correndo. Então isso mostra duas coisas. A primeira é que eles têm confiança no trabalho árduo que é pastorear essa igreja. O segundo é o desespero que eles têm para que você cresça nas Escrituras.
O Anésio ele usa uma frase que é para reconhecer algo falso, é preciso conhecer muito bem o verdadeiro. E isso vale para a pregação do Evangelho. Se as pregações que foram citadas vão contra a palavra de Deus, qual que vai de encontro a ela? O que ouvir? Como saber que uma pregação é cristocêntrica? Tinha um jovem que viria a ser um pastor um dia, mas na época estava só no seminário, e ele ouviu a seguinte pergunta de um professor: o que é uma pregação cristocêntrica? E ele rapidamente respondeu: uma pregação que tem Cristo no centro. O professor falou: não, uma pregação cristocêntrica é uma pregação que Cristo faria. Forte. Jesus nos ensinou que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar meu próximo como a mim mesmo. Então essa é a interpretação bíblica de Jesus. É assim que ele lê as Escrituras. E é para esse lugar que todos os seus mandamentos apontam. Então é urgente que nós abramos nossas Bíblias e conheçamos o nosso Cristo, para que a gente possa ver a Bíblia com os seus olhos. Nossa leitura bíblica deve então nos levar para esse lugar onde a gente ama a Deus acima de todas as coisas e meu próximo mais do que a mim, ou como a mim. Qualquer interpretação bíblica que não vá para esse lugar deve ser revista, deve ser convertida, porque isso acaba virando a minha interpretação e não a de Cristo. E se eu morri para mim no batismo e agora vivo para Cristo, a única interpretação que me interessa é a de Cristo, não a minha. Quem conhece a Cristo é a sua ovelha e conhece seu cheiro, e assim vai rejeitar tudo aquilo que não tem cheiro de Cristo. Toda mensagem que não se parecer com a do bom pastor será rejeitada pelo seu coração, porque ele será transbordado com a nova criação que existe em Cristo Jesus. Você não será mais capaz de aceitar migalhas de evangelhos. Meios evangelhos não vão satisfazer mais os seus ouvidos, porque tudo se fez novo. Assim você não vai cair em falsos ensinos, não será seduzido por lobos em peles de cordeiro. Inclusive, meus irmãos, a mensagem que você está ouvindo agora, se não for baseada na palavra de Deus, não for inspirada pelo Espírito Santo, não só pode, como deve ser rejeitada pelo seu coração. E o reflexo de tudo isso é seguir o que Paulo ordenou a Timóteo: pregar em tempo e fora de tempo, quando for sensato, quando não for, quando for oportuno e quando não for. As boas novas vão queimar tanto no seu coração que será impossível deixar sua boca fechada, como bem disse o profeta Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9 do seu texto. Enquanto eles estiverem disputando para ver quem é o dono da verdadeira interpretação da Bíblia, você se levantará, sabendo que é um escravo do verdadeiro dono. Então, voluntariamente, perdeu o direito de pregar algo que ele não pregaria. Enquanto os homens estiverem competindo para ver quais deles ganham mais debates teológicos, a sua disputa será contra o inferno, para ver o quanto de pessoas no máximo você consegue roubar de lá. Quando os homens estiverem aceitando todos os pecados no meio do povo de Deus, você será o primeiro a se levantar contra. Será o primeiro a ser inconveniente, o primeiro a confrontar, lembrá-los da justiça divina que veio e que virá. Quando os homens se esquecerem do amor, você será o primeiro a estender a mão, o primeiro a acolher, o primeiro a visitar, o primeiro a reconciliar. Sairá pelas escolas, faculdades, hospitais, orfanatos, favelas, sertões, nações. Nenhum lugar será longe demais, nenhuma pessoa será custosa demais, porque o discípulo não sofre em fazer a vontade do mestre, antes tem prazer nela. Será o primeiro a ir em presídios e olhar no fundo dos olhos daqueles homens e daquelas mulheres presas e dizer que os ama, assim como Jesus. O primeiro a desejar que primeiramente os pecadores sejam perdoados, redimidos e recuperados, sentados ao seu lado no culto, adorando o mesmo Cristo que um dia te chamou, do que mortos, sem ouvir as boas novas do reino de Deus. Porque você vai crer na palavra. Vai crer que a palavra é suficiente para a transformação de qualquer pessoa. Crerá que não é preciso encher as pessoas de regras para que encaixem no nosso grupo, e nem mesmo amaciar a Bíblia para que elas encaixem. Mas saberá que quando a palavra é pregada em sua totalidade e Cristo é entronizado, ninguém mais é o mesmo. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais você não vai se importar mais com as suas opiniões, porque a sua consciência estará limpa, com a certeza de que a sua pregação é guiada pelo Espírito Santo e baseada na palavra de Deus. O que mudou as nossas vidas, meu irmão e minha irmã, não foram as regras impostas a nós, mas sim a pregação de Cristo e este crucificado. Que essa mensagem seja sempre, sempre a nossa pregação. Que tenhamos fé na ação do Espírito Santo quando essa mensagem é pregada. Tendo fé no amor de Deus para transformar um criminoso em um pastor, uma prostituta numa mãe fiel, um mentiroso em alguém fiel. E em meio a esses tempos tempestuosos, que o Senhor ache
nessa igreja, nesse ministério, um povo que ama a sua palavra e a prega por completo, em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, 6 a 8, por gentileza. Paulo diz o seguinte: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Mas a pergunta que fica é: você quer esse evangelho? Você quer essa responsabilidade? Você quer esse combate? Talvez tenham te prometido em algum momento um evangelho que você acharia sucesso, luxo, glamour. Mas perceba a forma que Paulo completou a sua corrida e guardou a fé. Paulo pregou esse evangelho, foi transformado pela Escritura, foi fiel a ela desde que Jesus o chamou na estrada para Damasco. Dedicou todos os anos da sua vida em prol da propagação do evangelho depois desse encontro. Em uma leitura triunfalista da Bíblia, seria esperado que esse homem, com essa postura, acabasse seus dias numa grande casa, cheio de uma família belíssima, com muitos amigos, muito dinheiro, com muita cantoria e paz, e acabasse seus dias num momento de paz. Mas Paulo encontrou o seu fim numa situação quase inversa a essa. Preso, praticamente sozinho, ele vai citar mais à frente que apenas Lucas está com ele, com fome, com sede, com frio, porque ele pede para Timóteo ir visitá-lo e levar sua capa, porque ele passava muito frio. Eu repito, você quer esse evangelho? Você quer ser fiel sabendo que isso pode te custar tudo? Honestamente, eu oro a Deus pedindo para que todos aqui tenham seus sonhos realizados e uma vida tranquila até o último dia. Mas talvez Deus tenha separado um ou dois aqui, ou talvez até mais, para sofrer pelo evangelho. E se for você? Você ainda quer a caminhada? Quer mesmo correr o risco de acabar sua vida como Paulo acabou? Certa vez, um sábio homem disse: se é assim que Deus permite que vivam seus amigos mais próximos, não é à toa que tenha tão poucos. Quanto mais fundo você for no evangelho, quanto mais sério isso se tornar para você, mais isso pode te custar. As ideias do evangelho vão mudar tudo em você. As lógicas do reino de Deus vão reprogramar sua mente. E quando você der por conta, não vai mais fazer planos para juntar para si, mas planos para distribuir. Quando você perceber, vai deixar de se importar com o número dos seus seguidores no Instagram e vai começar a sentir uma dor quase inconsolável quando passar por alguém de situação de rua. Vai derramar lágrimas toda vez que souber que alguém começou a se envolver com drogas. Vai sofrer por quem você não conhece. Vai se afastar de quem você jurou nunca se afastar, porque isso seria menos doloroso do que se afastar de Cristo. Vai ser incapaz de odiar. E vai sentir a obrigação de amar até mesmo quem te feriu, quem arrancou uma parte do seu coração. Vai se olhar no espelho e não vai mais saber diferenciar quem é você em Cristo, quem é Cristo em você, porque até mesmo o seu corpo Ele tomou para si. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais indesculpável você será. Porque dia a dia vão sumir os seus motivos para não propagar o Evangelho do Reino de Deus. Você vai correr o risco de nas suas orações não mais citar o seu próprio nome, porque vai passar mais tempo pensando nos outros do que em você. Na verdade, se você for muito fundo em Cristo, o seu bem-estar não vai ser mais uma questão para você, porque você vai lembrar que o Filho do Homem não tinha onde repousar sua cabeça. Então, seu discípulo não vai fazer tanta questão. Quanto mais vezes você orar pedindo para que Deus faça em você a vontade dEle e não a sua, mais isso vai acontecerá. Você está realmente disposto a não viver a sua vontade? Fique em pé comigo, por gentileza, os músicos podem vir. Sem ser essa semana que passou agora, mas a anterior, foi muito difícil para mim. Do meu ponto de vista bem egoísta e reduzido, eu sofri bastante. Então eu orei, pedindo para que Deus tirasse de mim aquela dor.
E ele me respondeu com uma pergunta, como quase sempre ele faz, para todo mundo. Se eu não tirar, eu ainda sou suficiente? O cristão deve sempre se questionar se Deus é suficiente. Se Deus não te der o emprego dos seus sonhos, Ele ainda é suficiente? Se Deus não te der um carro, Ele ainda é suficiente? Se Deus não te der um casamento, atenção, Ele ainda é suficiente? Se Deus não te der esse púlpito, Ele ainda é suficiente? Se ao invés de te dar uma nação, Deus te der um colega de trabalho para evangelizar, Ele ainda é suficiente? Se ao invés de te dar uma nação, Deus te der uma turma no infantil para evangelizar, Ele ainda é suficiente? Se ao invés de te dar um ministério pastoral e uma igreja, Ele te der a sua casa para discipular, Ele ainda é suficiente? Valerá a pena ter sido fiel? Valerá a pena ter sido fiel a Deus e às Escrituras, se Ele realizar em você os sonhos dEle e não os seus? Valerá a pena ter pregado a mensagem da cruz em sua totalidade, se você não viralizou no Instagram? Valerá a pena saber que está acontecendo um avivamento no Brasil, mas você está ocupado demais, sendo perseguido na Nigéria? Valerá a pena morrer numa prisão sozinho, com fome, humilhado, sem ninguém para te defender, assim como Paulo, sem ninguém para contar a sua história às futuras gerações? Se você souber que cada lágrima derramada e cada gota arrancada do seu corpo, de sangue, foi por Cristo? Valerá a pena no seu último dia juntar todos os seus bens e tudo que você encontrar for uma Bíblia surrada de tanto ser lida? Valerá a pena ter amado as pessoas, mesmo sabendo que será das pessoas que você mais ama que virão suas maiores dores? Amar expõe. E quem se expõe é ferido, mais ora ou menos ora. Valerá a pena amar mesmo assim, sabendo que é o mandamento do Mestre? Valerá a pena. Valerá a pena sair desse mundo não deixando nada, mas chegar de frente para Cristo, Ele enxugar suas lágrimas e dizer, olhando nos seus olhos, servo bom e fiel, eu te conheço. A fidelidade custa caro, custa muito caro, mas a recompensa é maior do que prata, é maior do que ouro, é maior do que respeito, é maior do que amigos. A recompensa da fidelidade a Deus é o próprio Deus. A recompensa de ser fiel até o fim, de pregar o Evangelho enquanto os homens se esqueceram dele, é ter, independente de como acabem os seus dias, a presença do mesmo Cristo que te chamou pela primeira vez. Valerá a pena ser fiel, se tudo que você tiver no último dia for Cristo. A gente vai cantar junto como Igreja do Senhor uma canção que eu pedi que tocasse apenas por uma frase: eu te louvarei conforme a tua justiça. Enquanto em outros lugares, homens podem usar suas próprias justiças para criarem os seus próprios evangelhos, que aqui nesse lugar, a justiça do Senhor seja a nossa régua, e que a sua palavra seja em sua totalidade obedecida. Glória a Deus.